Bom, nós estamos aqui, eu não posso nem dizer que é um entrevistado, porque já faz parte do nosso canal Carangas do Brasil, que é o Dr. Sérgio, que é o Dr. Corcel. Eu já chamo o Sérgio de Dr. Corcel agora, me deram esse nome agora, né? É melhor, né? Agora, hoje você me falou que eu vim fazer um papel de justiceiro aqui. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É? Sem dúvida você vai ser um grande justiceiro. Nós vamos fazer uma justiça aqui, um detalhe importante para a história, porque o Corcel 2 ele nunca foi valorizado, nunca foi colocado como ele realmente é. Então você, com seu caráter aí de grande repórter investigativo, com toda a tua experiência, você vai fazer essa justiça. E você vai ser o Zorro hoje, porque o Zorro era o nosso grande defensor dos fracos, dos pobres, dos oprimidos. É verdade. O verdadeiro Zorro, né? E tem uma característica que pouca gente sabe, né? Nós estamos aqui com Stan Laurel e Oliver Hardy. Oliver, é. Certo? É claro que aqui nos personagens o gordo e o magro. E quem não viu, né, filmes da série O Gordo e o Magro, né? Era uma coisa fantástica, né? Faz eles cumprimentarem. Né? Cumprimenta a gente aí, Magro. Cumprimenta aí. Opa, Oliver Hardy. E... Até nisso eles eram engraçados. Né? Agora, tem um detalhe, o Sérgio falou do Zorro e pouca gente sabe uma coisa. Sim. O que é, Sérgio? Não, então, o filme do Zorro que a gente vê com o Sargento Garcia, né, era estrelado pelo Gay Williams, né, que foi um grande artista e que também fez o personagem protagonista do Perdido no Espaço, o professor John Hobson, né? E o Sargento Garcia, né, que era aqui o Oliver, ele também era o personagem do Gordo e o Magro. É o mesmo gordo. O mesmo gordo, depois de alguns anos que ele fez esse filme, mas era o mesmo, né? Então tá aqui a homenagem para esses dois gênios do cinema, humor, do do humor, cinema, né? E o Justiceiro Zorro, que toda criança na minha época se encantava com ele fazendo justiça, enfrentando os bandidos, sempre em prol do que era bom, né? Então o Ivo vai fazer esse papel hoje, nós vamos falar do Corcel 2. É isso que a gente quer fazer. Nós vamos falar hoje especificamente do Corcel 2. Eu pus a mão aqui, mas é um carinho só, viu, Sérgio? Vamos deixar o Stan Laurel e o Oliver Hardy para cá, que eles vão ficar um pouquinho aqui assim, ó, e a gente vai falar do Corcel 2, né? Bom, aí chega o ano de 77, a Ford resolve fazer o que seria uma terceira versão, muito embora do primeiro para o segundo foi apenas um facelift, né? Detalhes de carroceria, algumas coisas que foram colocadas, mas aqui não. Aqui a Ford, Sérgio, resolve mudar o Corcel. Sim, ela resolve fazer um projeto importante, um carro moderno, um carro de concepção moderna no Brasil e na Europa. Tá, que pouca gente sabe disso. Eles acham que o Corcel 2 foi só uma reestilização, e não foi. Esse carro teve estudos nos Estados Unidos, na Alemanha, em túneis de vento, em câmara anecoide para ver os barulhos e todos os detalhes dele. A estrutura da carroceria foi testada em crash test nos Estados Unidos contra paredes de concreto, onde eles podiam amassar toda a carroceria e ver a deformação dessa carroceria. Então ela foi programada para ter uma deformação de não atingir o habitáculo, sabe? Foram feitos muitos estudos, que a gente tem uns diagramas de como foram feitos. Isso é realmente importante para 1977. O Corcel 2 trouxe muita inovação importante que estão nos carros até hoje, usadas, por exemplo, por computadores. E nós podemos começar, por exemplo, por essa frente. Eu queria que você falasse algumas coisas da frente aqui. Sim. Você quer começar pelo farol? Ou você quer começar pela frente? É melhor, né? Pela frente, né? A frente tem vários detalhes da frente. Por exemplo, esse para-choque, a pessoa vê simples para-choque, ele tem 4 pontos de fixação, que isso ajuda nessa deformação da carroceria. Ele é fixado em 4 partes. A grade, ela tem umas persianas, essas 6 persianas, com uma angulação que lembra as asas de avião. Isso foi estudado em túnel de vento, foi patenteada na Alemanha, foi usado em carros conceitos na Alemanha, porque ela tem uma função de, quando o carro está andando em baixa velocidade, deixar o ar entrar e refrigerar bem o motor. Em alta velocidade, ela consegue desviar esse fluxo de ar, diminuindo o coeficiente de arrasto, o coeficiente de atrito que o carro tem. Inclusive, todas essas arestas aqui que a gente vê arredondadas, sabe, chanfradas, foram estudadas em túnel de vento para melhorar o coeficiente de penetração aerodinâmica. Por exemplo, se você for medir esse vidro dianteiro do Corcel, ele tem 56,4 graus. Isso não é uma coisa colocada à toa. Ele foi realmente estudado em túnel de vento, qual é a velocidade do vento e qual é o índice dele de ter um desvio melhor para poder furar o ar, porque a gente sabe que um veículo em movimento, a resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade. Isso foi tudo estudado, é uma lei física, sabe? Quer dizer, então, só para a gente ter uma ideia, o ar batia aqui, né, Sérgio? Sim. E quando chega no vidro, ele tem mais aerodinâmica. Sim, além claro, dos cantos aqui arredondados, chanfrados, né? E no vidro também ele encontrava uma maneira dele se espalhar sem fazer o arrasto, sem fazer a defesa contra a velocidade, do
do carro, né? Os faróis, ele foi estudado em computador, isso estamos nos referindo a 1977, quando o carro foi lançado, um pouco antes então, né? E ele tem umas lentes prismáticas aqui que fazem os raios de luz, tanto divergente como convergente, trabalharem de uma forma que eles não ofusquem os passageiros, os carros que vêm no sentido contrário. Isso aqui teve estudos importantes para fazer esse farol. Então não é só um farol que muita gente fala que é torto, não. Tem gente que fala, farol quadrado já não é mais carro antigo, olha só, tiveram um trabalho tão grande para estudar, e o pessoal fala esse tipo de coisa, né? Realmente o Corcel 2, inclusive esse pisca-pisca também, lateralizado um pouco, isso é questão de segurança, porque nas normas dos Estados Unidos isso precisa ser colocado o mais possível para ter visão do pisca para o carro poder fazer a curva. As lanternas traseiras dele também... Vamos pegar a lanterna aqui, né? Espera um pouquinho, só que eu vou pegar. Mas ela foi estudada nos Estados Unidos e ela tem uma membrana refletiva. Vem para cá, Sérgio, vem para cá. Que ela é capaz de fazer com que a luz se espalhe por difusão por toda ela. E a gente tem que lembrar que em 77 a maioria dos carros, o que eles tinham? Eles tinham uma partezinha para breque, a luz do freio, uma partezinha para lanterna e uma partezinha para pisca-pisca. Essas lanternas têm 2 lâmpadas de 2 polos, que espalham totalmente a luz. Então, isso em termos de segurança é importante, seguindo as normas americanas da época, que até funcionam até hoje. Não foi pioneira no Brasil, porque o Galaxy já tinha esse tipo de lente desenvolvida assim, mas foi um avanço também. Isso aqui também foi um avanço, não é só uma lanterna simples. Tá? Tiveram muitos estudos disso. Outra coisa importantíssima também do Corcel... Vem cá, me dá a lanterna aqui um pouco. O Corcel 2 também, ele tem um painel dele já com... Ele não tem mais fios, né? Ele tem... já são placas, né? Né? Isso, ele tem já a placa de circuito impresso, né? Que a gente chama. Circuito impresso, né? Circuito impresso, ele não tem mais fios, mais nada. Tá? Entre outras coisas que ele traz como modernidade, né? Por exemplo, esse espelho também, que a pessoa fala, é só um espelho chamado de espelho bandeira, porque ele também foi testado nos túneis de vento, e esse espelho também tem uma maneira de difundir o ar que não causa resistência. Esse carro trouxe uma modernidade no acesso, ele tem uma porta que são 27 centímetros maior do que a porta do Corcel 1. E o carro é apenas 2 centímetros mais largo e 1,6 centímetros maior que o Corcel 1. Esse espelho também interno, além de ser dia e noite, esses espelhos todos são americanos, depois até a Ford mudou isso por culpa de importação. Ele é colado no vidro, em qualquer pequeno impacto, ele é deslocado e não cortava o motorista, os passageiros, tá? Isso também é um sistema americano porque obrigatório por lei. E geralmente, né, o passageiro ia para frente, batia a cabeça. Tem cortes feios, principalmente na altura dos olhos, né, da vista, né? E o Corcel, apesar que muita gente diz aí, temos no nosso comentário que foi o Fiat, mas não foi o Fiat não. O Fiat também é evoluído, é um carro moderno, trouxe muita inovação, mas chegou um pouquinho depois. O primeiro carro brasileiro com vidro laminado foi o Corcel 2. Foi esse carro aqui que trouxe o primeiro que não quebrava. Exatamente, ele tem uma membrana plástica entre as 2 camadas de vidro que ele acaba não estilhaçando, segura os pedaços. Ele não estilhaça, né? Além de não quebrar, ainda tem chance de ter alguma visão sem que quebre totalmente o vidro, né? Então foram avanços importantes para 1977, ele foi lançado como 78, mas ainda em 77. A Ford, Ivo, ficou com esse carro testando ele desde março de 1976. Ele fez a Operação Sertão, que em Mato Grosso colocou numa fazenda esses carros, alguns feitos à mão, de valor caríssimo, para fazer todos os testes. Você tem aqui o livro, né? Da fábrica, da isso, fábrica, né? Da própria fábrica, mostrando todos esses avanços, todas essas inovações que o Corcel passou. Então ele não foi um carro só feito uma pequena evolução, né? Ele realmente teve estudos. Mas e é importante mais uma coisa bonita aqui para esse negócio do sertão é muito interessante, sim, né? Porque ele ficou... Quanto tempo ficou? 17 meses. 17 com meses. Uma equipe montada pela Ford, com mecânicos, com uma verdadeira infraestrutura para fazer testes de todos os tipos de suspensão, motor, carroceria, com peso, no barro. Realmente foi um carro muito testado, ele fez mais de 500 mil de quilômetros para poder se incorporar nessa nova carroceria, né? Então todos esses avanços são importantes, a Ford gastou muito para fazer isso, inclusive nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Os túneis de vento também, todos esses estudos, os crash tests, que a Ford fez, inclusive fez em São Bernardo também, cabines assim para poder testar esse carro.
O Sérgio, ele é lançado, na verdade, no Salão do Automóvel de 1977. Isso. Não é verdade? Não, Ivo, ele teve uma convenção nacional em setembro de 1977 no Rio de Janeiro. Antes do Salão do Automóvel, né? Antes do Salão, no Hotel Nacional. E a Ford lançou o Corcel 2 com essa linda caneca essa comemorativa. Caneca aqui, ó. Nós olha temos aqui, a ó. oportunidade de mostrar aqui para os olhada aí, telespectadores. Né? Olha lá, Ela ó. é de 1970, já tem sua idade essa caneca também. Olha só. Né? Você chegou já a tomar uma cervejinha nessa Olha, caneca eu aqui? ainda nem usei essa caneca, esse homem de quebrar, esse homem vai arrumar uma outra dessa, é tão difícil, né? A caneca de comemorativa do lançamento aqui Olha só no que Rio de coisa Janeiro, do Corcel 2, né? É uma peça que a gente preserva junto com o carro, né? Agora, o Corcel 2, teve mais, entre outros detalhes importantes, ele completou o Corcel 1 milhão. 1 milhão, é isso que eu ia falar agora, né? Em 1980. E tá aqui, ó. Este 1981. Espera um pouquinho só. Ó, Sérgio, mostra aí. Mostra aqui sim, pra nós gente. temos Mostra aqui aqui, algo opa. comemorativo. Vem aqui Aqui perto do dentro. Corcel pra gente mostrar aqui, bem perto do Corcel aqui. merece aqui. Fica aqui assim, isso, olha lá. Né? Olha que bonito, ó. O Ford Corcel comemorando 1 milhão em dezembro de 1980, com a assinatura do presidente da Ford, agradecendo a todos que ajudaram o Corcel a chegar a essa marca, né? Uma marca histórica, realmente. 1 milhão de carros numa época que eram feitos todos manualmente, não tínhamos robôs, não tínhamos tanta computação, né? O carro realmente esse teve bastante estudos, bastante desenvolvimento com computador para a época, né? A gente tem que entender essas coisas, né? Então isso aqui é mais uma coisa comemorativa do Corcel. Além do que também em 83, Ivo, depois o Luiz vai mostrar para nós, o nosso grande piloto, nosso querido Ayrton Senna também fez Isso, vem para cá. Ele fez uma menção muito bonita aqui para o Corcel, né? Ele disse que ele era o campeão da Fórmula Ford, mas aqui ele dirigiu um Corcel 2 da Alco, que era o campeão de economia. Realmente o Corcel 2 foi sempre muito econômico, principalmente em 1980, quando ele já trouxe a embreagem eletromagnética, que fazia com que a polia do motor fosse afastada do sistema de ventilação. Então ele ganhava mais 4 cavalos, ela era acionada eletromagneticamente por um termômetro quando a temperatura subia. Então o carro realmente ficou com um motor com uma potência melhor, ficou se tornando ainda mais econômico. Em 79, no modelo GT, foi o primeiro, veio o câmbio de 5 marchas também, outra inovação, né? Então realmente o Corcel... O Corcel 2, parabéns pro Corcel 2, né? Porque... Ele merece todo esse destaque, porque realmente foram desenvolvimentos importantes para a indústria automobilística, né? Eu queria voltar num detalhe que é muito, muito curioso que você falou. Vem para cá, mais perto aqui, Sérgio, do carro. Gozado, quando você vê o Corcel 2, você imagina ele muito maior do que o Corcel 1. Sim. Né? Porque quando você olha para ele, mas ele é mais ou menos do mesmo tamanho, você falou, né? Mesmo tamanho, ele tem 2 centímetros mais largo apenas e 1,6 a mais de comprimento. 1 centímetro? 1,6 centímetros, não dá nem 2 centímetros. Então ele é o mesmo tamanho, aproveitando o mesmo tamanho da carroceria antiga, ele é maior, com espaço maior, o habitáculo também aumentou. Vamos abrir um pouco, um pouco só o cofre aqui. Olha, porque eu quero mostrar para você esse motor. Aí o Sérgio, esse motor aqui é 1.6. Esse já é 1.6. 1.6. Isso. Eles conviviam os dois modelos, nessa época aqui, esse carro em 1981. Conviviam os dois modelos. 1.4, que era o mais econômico, que era basicamente do Corcel 1, né, do Corcel mais antigo, com algumas evoluções, né, o coletor com aquecimento, a embreagem magnética que você poderia pôr, outros ajustes que fizeram para calibrações de carburação, tudo. O escapamento também mudou, ele se tornava um carro mais ágil um pouco e mais econômico. E o motor 1.6, que foi a inovação, né, que ele conseguiu ter um motor com 90 cavalos, um motor com um desempenho bem melhor, né, associado mais tarde ao câmbio 5 marchas, que trouxe o Corcel a um patamar de economia muito bom. Ele quando ele chega na convenção que foi feita e quando chega no Salão do Automóvel, ele faz um sucesso muito grande, né? Sim. Porque ele tem uma característica de alguns carros europeus, né? A linha, né, dele mostra uma linha um pouco... Né, um pouco derivada, um pouco mais para o lado, né, pendendo para os carros europeus. Sim, né? e era o que tinha de mais moderno na época. Se você vê, né, por exemplo, os testes de revista 4 rodas, de estilo, ele ganhava sempre nota boa. Ele era o que tinha de mais moderno, os Mercedes tinham mais ou menos baseado nesses estilos desses carros assim, né? Então ele foi desenvolvido com o que tinha de design muito moderno, né? Ainda hoje ele é muito bonito também. Tem gente ele é muito bonito. Não acha, mas eu acho que o Corcel Agora, 2 é muito bom, muito teve bonito. uma certa resistência ou não?
de quem gostava daquele Corcel, do primeiro Corcel, ou não? A mudança foi muito grande, né? Apesar que a parte mecânica se manteve praticamente igual, né? Mas ele trouxe avanços que quem dirigiu já um carro desse sabe como ele é gostoso de dirigir, macio, né? Os bancos com os tecidos maravilhosos, com várias cores, um reclinador milimétrico, o painel dele também, você tem na mão os controles todos, como pisca-pisca, buzina, limpador de para-brisa, tudo satélite assim na mão, que também era uma novidade para os carros, temporizador com um circuito aqui eletrônico que quando acabava a água do reservatório, o limpador não funcionava para não poder riscar o vidro. Né? Depois ele desenvolveu também os limpadores com lavador de esguicho elétrico, trouxe o ar-condicionado mais para frente, realmente, e muitas dessas coisas também foram desenvolvidas no Del Rey, que era o irmão mais de luxo dele, mais fino, né? O irmão mais fino, e o Corcel 2 ficou numa classe muito boa, né? Com bastante coisa desenvolvida nova, né? Moderna. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para trás, né? Fecha, pode fechar. Nós vamos lá para trás. Você só quer mostrar o porta-mala também? Vamos mostrar. O que você quer mostrar? Vamos mostrar. O tamanho do porta-mala, né? Vamos mostrar. Realmente é um porta-mala muito generoso. E com luz também, né? Olha aí, ó. Ele é bem grande, né? Não, é o que você falou, né? Ele tem 380 litros. E o sedã, o Dart Sedan é o... 384, é um porta-mala pela altura dele, né? litros, Ele tinha uma capacidade de carga muito boa, né? Muito grande, né? Porta-mala muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Porta-mala maravilhoso, né? Eu quero ir para trás aqui, vamos lá. Porque a gente já mostrou em outro programa essa garagem aqui, ó. E a gente está caminhando aqui, você já viu esses carros, já viu o Cadete, os Fuscas, o Chevette. Quando nós chegamos aqui, e pode deixar do jeito que tá, viu? Não precisa mexer em nada, não. Deixa lá do jeito que tá, porque eu quero contar a história desses dois Corcéis.